vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, e ele o dará enquanto dorme. Vou ler novamente, ficou meio complicado. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da tua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos ler o 5 novamente. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado enquanto enfrenta os seus inimigos no tribunal. Amém? Esse é um salmo que mostra a soberania de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar, nós vemos em dias difíceis, dias de muita violência. Nós estamos vendo aí em Jacarepaguá, guerra para todo quanto é lado. Se você tem condições de botar uma câmera na sua casa, põe. Tem condições de botar um seguro no teu carro? Põe. Mas em última instância, isso não adianta de nada. Porque se Deus não guardar, em vão vigia. A palavra de Deus não está dizendo para a gente ser relaxados, ignorar. Se tem condições, faça. Mas em uma última instância, é o Senhor que edifica, é que guarda a cidade. Aí diz que em vão vigia o sentinela. A gente faz tanto esforço para trabalhar, né? Conquistar o pão de cada dia, dar uma boa escola para o nosso filho. Então a gente trabalha. E a palavra de Deus diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. E Deus o que faz? Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Aqui Ele não está falando para você ser preguiçoso. Ele não está comparando o preguiçoso, não é para você deixar de trabalhar, não. A palavra diz para ter o quê? Com a formiga o preguiçoso, vai ter com a formiga. Aqui ele está comparando duas pessoas que trabalham fortemente, que trabalham. Mas tem aquele que trabalha tanto, mas chega em casa e não consegue dormir. Fica lá pensando o que vai fazer no dia seguinte, agitado, pensando como ganhar mais dinheiro, como ganhar mais. E ele diz: aos seus amados, ele dá enquanto dorme. A gente trabalha, mas a nossa confiança está em quem? No Senhor dos Exércitos. Amém? A gente dorme, bota a nossa cabeça no travesseiro e descansa. Descansa, relaxa, porque sabe que Ele vai suprir. Ele supre as nossas necessidades. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Diz mais: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Foi Deus que deu o seu filho para você cuidar. Foi Deus que me deu meus filhos para cuidar. É a herança dele. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não vou aqui comparar o contexto da época, mas filho é bênção do Senhor. Cuide dos seus filhos. Tenha alegria saber que filho é herança de Deus, é bênção do Senhor. Amém? Mas vamos voltar no início aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não trabalhe em vão, querido. Deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua confiança nele.
porque é Ele que provê. O sustento é Ele que provê. Amém? Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda glória sejam dados a Ti, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nossa confiança está em Ti. Nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. A nossa confiança está no Criador dos céus e da terra. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça e Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha cada dia mais, Senhor. Cada dia mais, Senhor, nos cercar, nos abraçar, trazer fé aos nossos corações. Que a nossa confiança dia após dia possa estar em Ti, Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Guarda nossa mente, guarda o nosso coração. Vivemos dias difíceis, Senhor. Diz, ó Pai, que precisamos estar mais e mais e mais e mais. Recebe nossos louvores, Senhor, nesta noite. Recebe a adoração do Teu nome. Queremos cantar, Senhor, queremos louvar o Teu nome. Queremos declarar, Senhor, que Tu é o Deus de nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, recebe, Senhor, dos céus. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a adoração do Teu nome. Que todo louvor, toda glória seja dados a Ti, Senhor. Nos capacita, Deus, a Te adorar em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cantai. Vamos adorar o Senhor com alegria. Cantai. Cantai, perto está o Senhor, com palmas a Ele o trono erguer. Com louvor o palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. A louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Pode pular. Com a segunda parte. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o trono erguer. Com louvor o palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis.
adorar, Senhor, com música e canto. Viemos para te adorar. Aleluia. Oh, Senhor, recebe nosso louvor, recebe a adoração do teu nome, Senhor. Estamos alegres. Oh, aleluia. A Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor. A Ele o trono e mim. Com louvor no palácio, com louvor no palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor, e quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 santo. Ainda que a figueira não floresça, Tu és a minha porção, Senhor. És a minha herança, meu amado. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Aleluia. Tu és a minha porção. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Novamente, louvado seja o nome. Tu és a minha porção. Tu és a minha porção, declare isso. Tu és a minha herança. Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, em ti, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, a minha alegria está em ti, Deus. A minha alegria está no Senhor. Mesmo que todo mundo me abandone, mesmo que pai, amigos, mas o Senhor é fiel. O Senhor nunca abandona os seus filhos. Aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela tua fidelidade. Oh,
ainda que a videira. Oh Senhor, a tua igreja, Pai. Mesmo que não haja alimento nos campos, a nossa alegria está no Senhor dos Exércitos. Ainda que a figueira, todo mundo. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, porque a nossa alegria não depende de circunstância, a nossa alegria não depende daquilo que vemos, a nossa alegria não depende, Senhor, oh Senhor, do nosso dinheiro, a nossa alegria não depende, Senhor, oh Deus, não depende de nada nosso, nossa alegria depende do Senhor. Obrigado, Deus, te louvamos, te bendizemos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, meu orgulho me tirou do jardim. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Graça o recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, ser achado nele, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer. Recebe, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer mais e mais, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus.
amado, meu amado é o mais. Oh Senhor, milhares, meu amado, meu amado é o mais belo em milhares e milhares. Santo Deus, oh Senhor, oh Pai, o Senhor nos tirou do jardim por misericórdia, Senhor. Oh Senhor, mas nos trouxe de volta a comunhão através do Teu Filho, através da morte, do derramamento de sangue do Teu Filho. E hoje, Senhor, nós podemos, ó Deus, ter acesso novamente a Ti. Temos acesso novamente ao Pai, mediante ao sangue, ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Oh, aleluia! Hoje nós podemos, Senhor, novamente falar todas as manhãs, durante o dia. O véu foi rasgado. 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 Nós temos livre acesso à presença do Pai. Aleluia! Seja agradecido, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Oh, aleluia. Oh, recebe o louvor da tua igreja. Recebe a adoração do povo que te ama, Senhor. Oh, Deus, seja engrandecido. Recebe do trono da tua glória, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Senhor, para te glorificar, para declarar que tu és santo, que tu és todo poderoso. Seja o teu nome, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu é o único exaltado, Tu é o único, ó Pai, que adoramos neste lugar. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Tu és Senhor, Deus, Tu és Rei. Aleluia. Acima de tudo, acima de todos.
justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Em cima só as mulheres. Glória a Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Todos, aleluia. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, Coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Só a igreja declare: Tu és santo. É para ti, Senhor. Tu és santo. 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 Santo Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor. Obrigado, a Deus. Obrigado, Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Seja agradecido, Senhor. Te exaltado. Obrigado por tudo, Deus. Recebe todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Passa alegria, pessoal que está do teu lado. Abençoe essa vida. Declare a bênção do Senhor sobre a vida do teu irmão. E diga mais: que bom que você está aqui esta noite. Amém. Boa noite. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Bom estarmos na casa do Pai, na casa do nosso Deus. Nossos anúncios, nós temos enfatizado bastante a campanha do Quilo, uma campanha que tem sido muito importante nesse momento que nós temos vivido de pós-pandemia, onde famílias inteiras têm sido ajudadas através desta campanha, através da sua doação, através da sua oferta. Então, quando você for ao supermercado, lembre-se das famílias que estão precisando e acrescente as suas compras. Pelo menos um desses itens que nós temos projetado aqui são alimentos não perecíveis do nosso cotidiano, mas saiba que fará toda a diferença na vida dessas famílias. Amém? Você pode trazer quando você vier para um dos cultos, você pode trazer durante a semana também, no horário comercial. O importante é que você não fique de fora. Posso ouvir um amém? Nós temos cultos também durante a semana, toda terça e toda quinta-feira, sempre às 7h30 da noite. Eu estava dizendo pela manhã, os cultos de semana também fazem parte da liturgia da igreja. É importante que você esteja presente, é importante que você venha se encher da presença de Deus também durante a semana. Então faça um esforço para estar às terças-feiras no nosso culto de oração, intercessão, orando, buscando a face de Deus, intercedendo por outras pessoas. E às quintas-feiras também às 7h30 da noite, o nosso culto público. Que você possa vencer o cansaço, que eu sei que às vezes bate, né? Muitos chegam do trabalho cansados, às vezes vêm até direto para o culto. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa romper essa barreira e estar presente também durante a semana aqui nos nossos cultos. Amém? Quando acabar o culto, nós temos uma cantina funcionando lá atrás. Você pode ir lá fazer um lanche, ter comunhão com outros irmãos. O bazar está funcionando também. Saiba que é um lugar abençoado para que você possa estreitar os laços, os relacionamentos entre os irmãos da igreja, tá bom? Para aqueles jovens que vão participar do retiro de carnaval, nós, como eu comecei a anunciar hoje pela manhã, nós vamos abrir a partir da próxima segunda-feira, da segunda-feira da semana que vem, a próxima é amanhã. Então, a partir da segunda-feira da semana que vem, nós vamos estar abrindo a igreja para que vocês já possam trazer as malas, tá bom? Não tragam essa semana não, a partir da outra semana, de segunda até quinta-feira. Pastor, por que eu tenho que trazer a mala para a igreja? Porque nós não vamos ter espaço nas vans. Nós conseguimos alugar 2 vans para levar os jovens para o retiro, só que não tem espaço para bagagem. E nós
contratamos um frete que na sexta-feira de manhã vai pegar todo o material e vai levar para o sítio, para que os jovens possam ir sem a bagagem, tá bom? Então, semana que vem, a partir de segunda-feira, você já pode trazer a sua mala, deixar aqui na igreja, vai ficar guardadinha aqui com todo cuidado, tá bom? E na sexta-feira, elas vão ser levadas para o retiro. Então, você tem da segunda-feira da semana que vem até a quinta-feira para trazer a sua bagagem, tá? E os pais que têm filhos que irão para o retiro, por favor, procurem o Gustavo e a Taína, que são os líderes da juventude. Eles precisam dar uma palavrinha com vocês, tá bom? Então, é importante que vocês os procurem. Luz na Noite, nós estamos sempre recebendo as doações, né? O grupo, independente de estar próximo da saída ou não, a gente está o tempo todo recebendo as doações para que quando eles forem tenham material suficiente para levar. Luz na Noite é um ministério que tem por objetivo proclamar o Evangelho às pessoas que estão vivendo nas ruas e além de proclamar o Evangelho, nós também levamos a ajuda, o auxílio que eles precisam, amém? Então esses são os materiais que a gente está constantemente recebendo e pedindo que a igreja continue colaborando, cobertores, casacos, meias, absorventes femininos, roupas íntimas masculinas e femininas. Você pode estar sempre trazendo, sempre que você desejar, e a gente vai guardar esse material para a saída do Luz na Noite. E o abrigo infantil também, que nós estamos visitando, nós também estamos sempre recebendo doações. Eles foram lá ontem, mas você já pode continuar trazendo a sua doação para o abrigo. Nós levamos leite integral. Pode ser em pó, pode ser de caixinha, como você preferir. E o que você for trazendo, a gente vai guardando para que na próxima saída a gente já tenha material suficiente para levar para o abrigo. Pastor, eu queria trabalhar nesses ministérios, eu queria trabalhar no Luz da Noite, eu queria trabalhar na visita ao abrigo infantil. Procure o diácono Júlio, ele está à frente desses trabalhos e ele tem todas as informações para te dar e vai ser um prazer ter você somando forças nesses ministérios, amém? Então, se você desejar, procure ele e você vai poder trabalhar nessa obra que tanto abençoa vidas. Próximo sábado, nós vamos ter jejum e oração às 9 horas da manhã. Toda a igreja está convocada para estar aqui às 9 da manhã, orando e jejuando. Todo segundo sábado do mês. Todo segundo sábado do mês. A igreja está jejuando e orando. Então, próximo sábado, às 9 horas da manhã. Tá bom? Nós tivemos hoje pela manhã Santa Ceia do Senhor. Vamos ter a próxima Santa Ceia de domingo. Vai acontecer no dia 26, porque a Santa Ceia é sempre no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. E aí nós fizemos a Santa Ceia hoje, e o terceiro domingo vai cair no domingo de Carnaval. Então nós vamos passar a Santa Ceia para o último domingo, dia 26/2, tá bom? Então tivemos Santa Ceia hoje, vamos ter Santa Ceia no domingo, dia 26. Nós também vamos começar, pelo menos uma vez por mês, a fazer Santa Ceia num dos cultos de quinta-feira, né? Porque nós fazíamos Santa Ceia num domingo de manhã e no domingo à noite, passamos as Santas Ceias para o domingo de manhã. Então, além dos 2 domingos, nós vamos ter também, numa quinta-feira do mês, Santa Ceia do Senhor. E vamos ter, então, Santa Ceia na quinta-feira antes do Carnaval, dia 16/2, tá bom? Então, não é quinta-feira dessa semana, na quinta-feira da outra semana, nós vamos ter Santa Ceia no culto de quinta-feira. Então, se você, porventura, não tem tido a possibilidade de estar no domingo de manhã de ceia, saiba que na quinta-feira, dia 16/2, nós vamos ter Santa Ceia no culto de quinta-feira, tá bom? E vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. E no Carnaval, como eu anunciei hoje pela manhã, a igreja estará fechada o Carnaval inteiro, como nós já fizemos no ano passado, né? Tivemos essa experiência no ano passado, e nós vamos transmitir diretamente do retiro
pelo nosso canal do YouTube. Vamos transmitir o culto de domingo pela manhã ao vivo. Então você vai poder assistir o culto de domingo pela manhã aonde você estiver, tá bom? Vai ser transmitido ao vivo. Eu estarei no retiro, estarei pregando neste culto de domingo de manhã lá no retiro e nós vamos estar transmitindo pelo nosso canal do YouTube, tá? Mas a igreja mesmo vai estar fechada durante o carnaval, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. E eu queria saber se alguém nos visita hoje pela primeira vez. Só preciso que você levante sua mão se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Então tá bom, nós estamos em família. Vamos passar para o nosso momento de oração. Graças a Deus, né, o Gaio nasceu depois de um período de muita luta, muita oração. Graças a Deus a Sara, filha da Cláudia, está bem, junto com o Gaio. Também o nascimento foi um período difícil, porque os médicos queriam aguardar o parto normal, que acabou não sendo possível, mas graças a Deus, mãe e filho estão bem, isso é que importa. O nascimento do pequenino Gaio trazendo muita alegria para toda a família, né? Que Deus seja louvado, e também queremos agradecer à igreja por ter se envolvido em oração e intercessão por toda essa situação. Continuamos orando pela vida da Nádia, né, que está em casa aguardando uma cirurgia no coração, né? Foi diagnosticada a necessidade desta cirurgia, mas ainda não foi aberta a vaga para que ela acontecesse. Continuamos orando por ela. Continuamos orando pela Raquel, irmã da Lília, né, que está em tratamento contra um câncer, pedindo não somente a cura para a sua vida, mas sustento para toda a família que está enfrentando essa luta junto com ela. Estamos orando pela Guiomar, né, a mãe da Adelaide, que também está fazendo tratamento médico, pedindo que o Senhor venha curá-la em nome de Jesus. Estamos orando por Solange Ferreira da Silveira, que está fazendo um tratamento por causa de entupimento das carótidas. Estamos orando pela Carmen Lúcia, né, que está com câncer na bexiga, está internada no CTI, ela está em coma. Estamos pedindo por um milagre em sua vida. Estamos orando por Renato, né, que recebemos um pedido de oração. Ele não é membro da igreja, conhecido de um dos membros da igreja. Ele caiu do 5º andar, né, e teve a sua queda amortecida, mas quebrou várias costelas, perfurou o pulmão, já passou por uma cirurgia e os médicos estão avaliando as suas condições. Estamos clamando por um milagre. Orar também, peço à igreja que coloque nas suas orações o Cláudio Pinheiro, né, pai do nosso querido Cláudio, ministro Cláudio, está com problema no pé, então estamos clamando pela sua vida. E hoje de manhã eu recebi um pedido de oração, que até não estava identificado, mas que, infelizmente, a gente percebe que tem sido uma constante. Filhos de membros da igreja que estão perdendo o desejo de estar na casa do Senhor. E hoje nós levantamos, nós oramos também, colocamos em oração, para que o Senhor, para que o Espírito Santo venha fazer com que o coração dos nossos filhos possam arder novamente pela casa de Deus, amém? Para que os nossos filhos não percam o desejo de estar na casa do Senhor. Estamos clamando por isso, estamos colocando isso em oração. E com certeza, você também tem um pedido de oração a ser feito, a ser entregue ao Senhor. E como nós já fazemos há algum tempo, esta casa é uma casa de oração, e eu vou desligar o microfone, para que eu e você tenhamos tempo para dobrar os joelhos, para entregarmos os nossos pedidos ao Senhor, e daqui a pouquinho nós vamos orar juntos em nome de Jesus, amém? Faça isso, dobre os seus joelhos, ore e apresente a Deus o seu pedido em nome de Jesus.
Glórias ao teu nome, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e engrandecido sobre toda a terra. Pai querido, nós dobramos os joelhos, ó Pai, pois reconhecemos a tua autoridade neste lugar, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que esta igreja é governada pelo teu Espírito, Senhor. E por isso dobramos os joelhos para humildemente apresentar a Ti os nossos pedidos de oração. Senhor, há pessoas aqui, Pai, que estão passando por momentos de luta e dificuldade, literalmente passando pelo vale da sombra da morte, Senhor. Mas o Senhor disse que nós temos a liberdade para apresentar a Ti os nossos pedidos, as nossas súplicas e as nossas petições. E é isso que nós temos feito, ó Pai querido, culto após culto, apresentando a Ti as nossas súplicas, sabendo que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos a toda oração que é feita neste lugar. Pai Santo, vem recolher as lágrimas dos Teus filhos, ó Pai, que têm rolado à noite, quando estão chorando, sofrendo, sozinhos. Que a Tua igreja, Pai, possa entender que nós nunca estaremos sozinhos, ó Pai, porque o Senhor está ao nosso lado. O guarda de Israel, ele não dorme nem cochila, diz a Tua palavra, Senhor. Mesmo naqueles momentos em que aparentemente estamos sozinhos, o Senhor está nos colocando em Teus braços. Pai amado, Pai querido, traz esse entendimento ao Teu povo, Pai. Que nossa luta não é em vão, porque o Senhor está conosco. Pai querido, Pai amado, abençoa a Tua igreja nessa noite, ó Pai, trazendo a resposta
que o teu povo tem clamado a ti, Senhor. Nós entregamos tudo em tuas mãos, te louvando e te bendizendo, em o nome santo e precioso de Jesus Cristo. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Glórias a Deus. Vamos passar o momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto ao Senhor, momento onde nós temos a possibilidade de abençoar a casa de Deus, e que você possa abençoar a obra do Senhor, porque esta igreja, ela é mantida pelos membros, por aqueles que entendem o trabalho que é feito neste lugar, e é maravilhoso que isso seja assim, porque o Senhor tem nos dado a possibilidade de cuidar desta casa de oração, para que a palavra seja proclamada neste lugar. Então, se você desejar abençoar a obra de Deus, basta levantar as mãos, as irmãs vão chegar até você com um dos envelopes, os diáconos estão com as maquininhas, se você precisar, é só levantar a mão, e um deles ou uma delas vai chegar até você. Ah, pastor, eu queria essas informações do Pix, estão nos envelopes. Se você quiser, você pode pegar um envelope e deixar dentro da sua Bíblia, e você vai ter as informações das chaves do Pix, das contas da igreja à sua disposição. Que você possa continuar abençoando a casa de Deus, para que nós possamos continuar pagando as contas da igreja, honrando os compromissos da casa do Senhor, para que essas portas continuem abertas. Este ano, no mês de maio, mês de aniversário da igreja, se assim Deus nos permitir, completaremos 44 anos de existência neste lugar. 44 anos atrás, esta igreja estava sendo inaugurada para a glória do Senhor. E 44 anos depois, ela ainda está aqui, servindo à vontade de Deus. Então, que você possa continuar fazendo parte dessa história, abençoando esta casa de oração, para que essas portas se mantenham abertas, abençoando vidas, em nome de Jesus, amém? Se você já terminou de preencher o seu envelope, traga até o altar do Senhor, eu quero apertar a sua mão e pedir que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós temos um segundo momento onde as salvas vão passar. Você pode colocar a sua oferta. Se for esse o caso, segure em suas mãos. Vamos orar juntos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, com esta igreja. Que o teu Espírito continue abençoando a tua casa, abençoando cada lar aqui representado, Senhor. Continua trazendo o pão de cada dia, conforme a tua palavra nos ensina, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Te louvamos, ó Pai, e te bendizemos, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode sentar. Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver
tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu. Sobre as tuas vidas estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos, nos próximos domingos, caminhar por todo o capítulo, mas passo a passo, porque o capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé. Muitos leem apenas os primeiros versículos e esquecem de ler o capítulo inteiro, e quando o autor de Hebreus fala sobre fé nos primeiros versículos, depois ele segue mostrando exemplos de fé. E nós vamos olhar para este capítulo e tentar entender o que é fé, ou melhor dizendo, qual é a fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua palavra, para que possamos entender e colocar essa palavra em prática nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos conduza para termos uma fé que realmente Te agrade, ó Pai. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Em nome de Jesus, e que toda a igreja do Senhor diga amém. Queridos, a fé, ela nos leva para frente e não para trás. Nós precisamos entender e guardar alguns conceitos. O primeiro deles é que a fé nos leva para frente e não para trás. Jesus Cristo disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Nós não começamos uma jornada para retroceder. Retroceder não é uma opção. Posso ouvir um amém?
Abandonar a fé não é uma opção. Abandonar as coisas de Deus não é uma opção, porque a fé nos leva para frente e não para trás. Uma vez iniciada essa jornada, Paulo diz que aquele que começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para completá-la. E diz mais que Cristo é o penhor da nossa salvação. Então, Deus não começou uma obra em nossas vidas para parar no meio do caminho. E a fé nos leva a perseverar, a fé nos leva para frente e não para trás. A segunda coisa que eu quero que você guarde nesta noite, a primeira é: a fé nos leva para frente e não para trás. A segunda coisa é que a fé não nos leva a buscar as coisas da terra, mas a buscar a face de Deus. A fé não nos leva a buscar as coisas da terra, mas a buscar a face de Deus, amém? A fé não nos faz olhar para o mundo, a fé não nos faz desejar as coisas deste mundo, a fé nos leva a desejar aquilo que vem dos céus. A fé nos faz buscar mais a Deus, a fé nos leva a ter mais fome e sede de Deus. Posso ouvir um amém? Então a primeira coisa é: a fé nos leva para frente e não para trás. E a segunda, a fé não nos leva a buscar as coisas da terra, mas a buscar a face de Deus. Se a fé não aproximar você de Deus, então não é fé. A fé, ela nos aproxima de Deus, ela não nos afasta de Deus. Voltando para o contexto de Hebreus, segundo os estudiosos, Hebreus é considerado o quinto evangelho. Ué, pastor, mas até hoje eu tinha ouvido que eram 4 evangelhos, e fique calmo, isso não mudou. Eu disse que, segundo os estudiosos, Hebreus é considerado. Não estamos querendo elevar a carta aos Hebreus à categoria de um quinto evangelho, mas pelos estudiosos é considerado o quinto evangelho. Você conhece quais são os 4? Quais são os 4? Esses são os 4 evangelhos. E a carta aos Hebreus, ela é considerada um quinto evangelho. Dizem os estudiosos que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram ou relatam o que Cristo fez na terra. Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu. Os 4 evangelhos relatam toda a obra que Cristo fez enquanto habitou na terra. Hebreus nos mostra o que Cristo está fazendo no céu. O propósito do autor dessa carta, então, foi despertar nos leitores daquela época o desejo de permanecerem firmes no cristianismo, porque era uma época de grande perseguição religiosa. O Império Romano perseguia, o judaísmo perseguia, porque o judaísmo queria manter as suas leis e as suas tradições. E por conta das perseguições, muitos cristãos estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo. E o autor dos Hebreus, ele traz uma carta de ânimo, de perseverança, de fé, para que o povo de Deus permanecesse firme nos caminhos do Senhor. E é interessante que o autor aos Hebreus, ele diz exatamente isso. Eu não li, eu comecei a lendo do capítulo 11, mas vamos voltar para o último versículo do capítulo 10, para você entender qual era o objetivo do autor. O que está escrito no último versículo do capítulo 10, é o versículo 39. Nós, porém, pode ler junto comigo, nós, porém,
não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos de quê, irmãos? Da fé para a preservação da alma. O autor aos Hebreus estava dizendo para o povo de Deus que nós não somos dos que retrocedem. A fé nos leva para frente e não para trás. Retroceder não é uma opção. E o autor estava dizendo que estava mostrando aos leitores da época fatos a respeito da obra de Cristo depois de que da sua ascensão aos céus, que trariam ânimo para a igreja para continuarem perseverando. Então, o autor está mostrando aos cristãos este caminho da fé que não retrocede. Retroceder não é uma opção. Vamos falar então um pouquinho do texto. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o quê? A certeza. Pode ler. A fé é o quê? De coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. E aí? Infelizmente, e eu já vi muitos pregadores usando esse texto dessa maneira, que a fé é acreditar naquilo que você ainda não vê, mas que vai chegar. E aí começam a prometer coisas que Deus não prometeu. E dizem, a fé é crer na cura que ainda você não está vendo, mas que você vai ser curado. Fé é crer na casa própria que você está pedindo a Deus, mas que ela ainda não chegou, mas ela vai chegar. Fé é crer no carro novo que você ainda não está vendo, mas que ele vai chegar. Deixe-me te dizer uma coisa. Será que essa era a preocupação do autor da carta aos Hebreus? Será que ele estava preocupado em dizer para o povo não desistir, porque a bênção estava logo ali dobrando a esquina? Será que essa era a preocupação do autor da carta aos Hebreus? De tentar plantar no coração da igreja esta fé que crê naquilo que ainda não vemos, que não temos, mas que está chegando, porque, segundo alguns pregadores, basta crer que o milagre vai chegar. Primeira coisa que nós precisamos entender, desdobrando esses 3 primeiros versículos, que vai ser o alvo da mensagem dessa noite. No versículo 1, quando o autor diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, nós precisamos entender o que isso significa. E o que isso significa? Que a fé se apoia na palavra de Deus. Fé é crer naquilo que eu não vejo. Crer na certeza de coisas que se esperam, mediante o relato da palavra de Deus. Raymond Brown diz que a fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. A fé não é crer em algo que você ainda não está vendo. A fé, segundo a palavra de Deus, segundo a carta aos Hebreus, é crer nesta palavra como sendo a palavra de Deus, mesmo que você não tenha visto nada do que está escrito aqui acontecer. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quando você lê sobre Moisés libertando o povo do Egito,
Quem já leu sobre isso? Moisés libertando o povo do Egito. Pode levantar a mão. Muito bom. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você estava lá? Você viu Moisés falando com o faraó? Sim ou não? Você viu Moisés levantando o cajado e abriu o mar vermelho? Sim ou não? Você viu Moisés caminhando no deserto com o povo? Não, não estávamos lá, não vimos, mas a fé nos leva a acreditar no relato da palavra de Deus. Por quê? Porque Deus cumpre o que promete. Então, quando o autor começa a dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, o autor está chamando a igreja a crer que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Assim como Abraão creu, na continuidade do capítulo nós vamos ver isso, muitos exemplos aqui falando sobre isso. Deus disse para Abraão que ele seria o quê? Pai de muitas nações. Mas quando Deus disse isso, quais eram as circunstâncias? Abraão era avançado em idade, sua esposa era avançada em idade, e ela era o quê? Estéril. E a Bíblia diz que Abraão creu. Ele creu no que ele não via. Ele creu nas coisas que ele esperava, porque ele sabia que Deus cumpre o que promete. Posso ouvir um amém? Então, a fé não nos leva a acreditar nas promessas humanas. A fé nos leva a acreditar nas promessas divinas. Naquilo que está escrito na palavra de Deus. Naquilo que a palavra nos ensina. Portanto, meus irmãos, a fé não é a certeza do desconhecido, mas é a certeza do invisível. A palavra não está nos chamando a crer no desconhecido, a palavra está nos chamando a crer no invisível, no Deus a quem nós não vemos, mas servimos através da sua palavra, através do conhecimento que Ele revelou na sua palavra. Fé, então, é a confiança inabalável de que o nosso Deus cumprirá todas as suas promessas. É a confiança inabalável que o nosso Deus cumprirá todas as suas profecias que foram proclamadas nessa palavra. Então, quando eu digo que fé é a certeza de coisas que se esperam, qual é a maior esperança da igreja? Qual é a maior esperança da igreja? É que Cristo voltará para buscar a sua noiva. Essa é a maior esperança da igreja. Então nós precisamos crer que até a volta de Cristo, Ele vai nos manter firmes no caminho. Ele nos dará a força necessária para perseverarmos, para não abandonarmos a fé, para não nos desviarmos do caminho, para chegarmos lá. Meus queridos irmãos e irmãs, a fé não lida com a dúvida, mas se apoia numa certeza inabalável. Se eu chegar para você aqui e começasse a prometer um monte de coisa, disse, olha, vem aqui à frente que eu vou colocar a mão sobre a sua cabeça e eu vou orar e vai acontecer aquilo que você quer na sua vida, o impossível vai acontecer, aquilo que você está pedindo a Deus, vai acontecer como resultado da oração que eu vou fazer por você. Nessa promessa você pode desacreditar, porque ela é uma promessa humana. Mas quando Deus diz que Jesus virá uma segunda vez para buscar a sua igreja, nessa promessa você pode acreditar. Porque toda a palavra de Deus, ela se cumpre.
Outra coisa que a fé não é um pensamento positivo. Não, eu tenho que pensar em coisas boas, eu tenho que mentalizar coisas boas para que coisas boas aconteçam na minha vida. Eu não posso pensar em coisas ruins, eu tenho que... Não, fé não é pensamento positivo, fé não é crendice. Né? O brasileiro, então, ele tem uma tendência muito grande a crendices. Se a coisa deu certo naquele dia, naquele horário, e eu estava usando uma roupa azul, então quando eu estiver diante de uma situação novamente, eu vou ter que botar uma roupa azul para tudo dar certo de novo. Isso não é fé, isso é crendice. Deus está nos chamando para um relacionamento de fé, para acreditarmos nas promessas que estão na sua palavra, para crer nas coisas que se esperam, para ter convicção dos fatos que nós ainda não vemos, mas sabemos que serão cumpridos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. A garantia da fé é o que Deus falou. Se eu viver crendo, mais uma vez eu quero repetir isso, se eu viver crendo na palavra do homem, eu vou me decepcionar. Mas se eu viver crendo na palavra de Deus, eu serei abençoado. Porque Deus não falha. Deus cumpre o que Ele promete. Então por que nós cremos? Porque se Deus falou, eu creio. Se Deus prometeu, eu confio. E isso me basta. Então, no versículo 1, quando o autor diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, eu creio nisso porque eu creio na palavra de Deus como sendo a revelação do próprio Senhor. Isso me basta. Eu não vi Moisés tirando o povo do Egito. Eu não vi Abraão casando com Sara. Eu não vi Davi sendo ungido rei sobre Israel. Mas eu creio, pela fé, que o que está escrito nesta palavra é verdade e abençoa a minha vida. Então, fé é a certeza de que a palavra de Deus, ela é verdadeira, mesmo que eu não tenha visto nada do que está registrado aqui. Posso ouvir um amém? Segundo ponto. Primeiro ponto qual é, pastor? Primeiro ponto é a fé se apoia na palavra de Deus. Segundo ponto, a fé alcança a aprovação de Deus. Versículo 2. Versículo 2. Vê se entra na tela aí. Não? Ok. Então veja que no versículo 1, o autor diz que a fé é a certeza. No versículo 2, o autor começa a falar sobre a aprovação de Deus pela fé, pois pela fé os antigos obtiveram o quê? Bom testemunho. Quando você crê naquilo que Deus fala, naquilo que Deus promete, quando você crê naquilo que está relatado na palavra de Deus como sendo verdadeiro, você alcança o favor de Deus. Deus não está nos chamando para uma fé cega, Deus está nos chamando para uma fé que crê naquilo que Ele deixou para nós. E quando fala dos nossos antepassados, ou fala que os nossos antepassados confiaram na palavra de Deus e se firmaram nas promessas de Deus, o autor diz que eles obtiveram de Deus o quê? Bom testemunho. E bom testemunho é uma vida aprovada
diante de Deus. Eu já falei aqui sobre Jó. Lembra do que Deus falou sobre Jó? Quem lembra? Quando Satanás se meteu lá onde não era chamado, Deus olhou para ele e disse o quê? Tem visto o meu servo Jó? Ele é um homem justo, íntegro, fiel e que se desvia do mal. O que Deus estava falando para Satanás? Estava dando um bom testemunho a respeito de Jó. Um bom testemunho é uma vida que agrada a Deus. Então, meus queridos, a fé, ela honra a Deus e Deus honra a fé. Eu vou repetir essa frase. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Deus não honrou a fé de Jó? Sim ou não? Sim. Deus não honrou a fé de Abraão, Deus não honrou a fé de Isaac, Deus não honrou a fé de Jacó, a fé de Davi e por aí vai. Deus honra aqueles que permanecem fiéis a Ele. Deus honra aqueles que decidem viver para agradar a Deus. Aliás, no versículo 6, eu vou só adiantar um pouquinho, coloca aí na tela, por favor. Versículo 6. O próprio autor aos Hebreus diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, entenda, é impossível. Se você não crer naquilo que Deus deixou registrado na sua palavra, se você não viver crendo até no que você não viu, mas que está registrado na palavra de Deus, nós não teremos condições de agradar a Deus. Sem fé, sem crer no que está registrado na sua palavra, é impossível honrar a Deus. E o autor diz mais: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pode voltar para o versículo 2, por favor. Então, a fé, ela honra a Deus e Deus honra a fé. Foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. E o que você acha que Deus quer para nós nos dias de hoje? Deus, eu creio, que Deus quer dar um bom testemunho a nosso respeito. Você também crê nisso? Sim ou não? Mas para isso nós temos que viver pela fé, temos que crer em Jesus como Senhor, temos que crer nesta palavra como sendo a palavra de Deus, e se cremos em Jesus como Senhor, e se cremos que essa palavra é a palavra de Deus, precisamos viver de acordo com essa palavra, e só vamos fazer isso pela fé, se a nossa fé estiver alicerçada na palavra. Então fé não é crer naquilo que ainda nós não temos. Fé é crer naquilo que foi deixado na palavra de Deus, mesmo que nós não tenhamos visto, mesmo que nós não tenhamos sido testemunhas oculares, mas eu creio nessa palavra com todo o meu coração, ao ponto de viver por essa palavra nos últimos 35 anos da minha vida. E por isso, Deus quer dar bom testemunho de nós, se nós andarmos de acordo com a sua palavra, porque todo bom testemunho que foi dado através da palavra de Deus, foi dado porque homens e mulheres dedicaram as suas vidas a servir a Deus como Ele quer ser servido. Posso ouvir um amém? Então, primeiro ponto, a fé se apoia na palavra de Deus. O segundo ponto, a fé alcança a aprovação de Deus. Você quer ser aprovado por Deus? Então viva pela fé. Não se trata do que você quer ou do que você acha que é. Viver pela fé é viver de acordo com a vontade de Deus.
É crer que esta é a palavra de Deus que nos mostra a vontade dele para as nossas vidas. E o terceiro e último ponto de hoje, versículo 3. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Meus queridos irmãos e irmãs, a fé, ela nos proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados racionalmente. Eu quero que você me explique racionalmente a criação do universo. O relato da criação registrado nas Escrituras, ele é um relato de fé. Porque quando Deus ordenou que Moisés começasse a escrever, Moisés simplesmente disse que no princípio não havia nada, havia trevas, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E houve tarde e manhã, e o primeiro dia. E Moisés então começa a escrever de uma forma muito simples. Primeiro dia aconteceu isso, segundo dia aconteceu isso, terceiro dia aconteceu aquilo, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e no sétimo Deus descansou. Este relato, ele não traz evidências científicas. Este relato não traz provas concretas sobre a criação do nosso planeta ou sobre a criação de todas as coisas. Este relato afirma que Deus criou todas as coisas. É um chamado a crer naquilo que nós não vemos. E assim é a nossa vida com Deus. A vida com Deus é um chamado a viver pela fé. Às vezes nós olhamos assim e falamos: será que vai dar? Mas Deus está dizendo: vai, que eu estou com você. A vida cristã é um chamado a viver pela fé. E isso começa logo no início do relato da criação. E quando o autor diz que é pela fé, veja que o autor não diz que nós vamos entender a formação do universo pelo nosso entendimento. Não vamos entender a formação do universo pela nossa capacidade de raciocínio. Nós só vamos entender o que Deus fez está escrito lá, pela fé. E é pela fé que eu creio que pela palavra de Deus, pela ordem da palavra de Deus que disse: haja luz, a luz se fez. E que o que não existia passou a existir. Então, meus irmãos, este relato da criação registrado nas Escrituras não é formado por lendas antigas ou concepções mitológicas há muito ultrapassadas, mas é uma revelação confiável de Deus. Ou você confia ou você não confia. Mas para quem crê em Deus, o caminho é confiar na sua palavra. E aí nós cremos que o universo foi criado dessa forma. É interessante como Deus também levanta homens que se dedicam ao estudo da palavra para poder também trazer luz sobre alguns assuntos. E Augustus Nicodemos, ele afirma nos seus estudos que a ciência não está contra a Bíblia. Ambas têm o mesmo autor. E quantas descobertas científicas ao longo da história têm provado
aquilo que está registrado na palavra de Deus. Mas ainda que a ciência não comprovasse essas coisas, nós precisamos continuar crendo que Deus é o Senhor de toda a história. Meus irmãos, a Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida jamais vão entrar em contradição. Porque a ciência nada mais é que a permissão de Deus em compartilhar a sua sabedoria com o ser humano. E se o ser humano tiver um coração submisso, ele vai entender que a Bíblia está correta. Então, meus queridos irmãos, antes de seguir adiante, eu quero concluir aqui nesses 3 primeiros versículos. Uma vida de fé é uma vida que crê no invisível. É uma vida que crê num Deus em quem nós não vemos, mas que se revelou a nós através da sua palavra. E através desta fé, nós vamos alcançar um bom testemunho, vamos ter a aprovação dele e vamos reconhecer que o poder pertence a Deus. Fé não é crer em promessas humanas, não é materializar na mente aquilo que você quer, e se você tiver fé suficiente, aquilo vai se tornar realidade na sua vida. Isso não é fé, isso é misticismo. Fé é crer num Deus que cuida de nós, que se importa, a tal ponto que enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. A fé nos leva para frente e não para trás. A fé nos leva a termos mais fome e sede de Deus. Porque fé é crer que Deus cumprirá todas as suas promessas que estão contidas na sua palavra. Eu espero que esta introdução venha preparar o seu coração para o que vem a seguir. Porque a partir do versículo 4, o autor começa a materializar, através dos exemplos que ele traz, o que é a verdadeira fé. Através da vida de homens e mulheres que serviram a Deus, o autor vai transformar o conceito em aplicação. O autor vai falar de pessoas que viveram antes de nós e que agradaram a Deus, porque creram no invisível. Creram em Deus, contrariando todas as circunstâncias, contrariando todas as expectativas. Amém? Vamos ficar de pé. Que Deus nos abençoe através da sua palavra. Que Deus traga sobre nós clareza e entendimento sobre a fé. Pai querido, Pai amado, que o Senhor comece a trabalhar em nossos corações, ó Pai, porque nós vamos continuar falando deste assunto. Nós vamos continuar, Senhor, falando sobre a fé que te agrada. E que o Senhor nos traga entendimento, clareza, ó Pai, para colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Senhor, que a Tua palavra se cumpra em nossas vidas. Que o nosso coração anseie por fazer a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. Em um nome santo
e precioso de Jesus Cristo. Que a igreja do Senhor diga amém. Ao final deste culto, nós vamos orar por aqueles que estiverem enfermos. Os homens de Deus estarão aqui à frente com óleo, ungindo, conforme nos ensina a palavra. E eu desejo de coração que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Não esqueça, terça-feira nós temos um culto de oração. Quinta-feira nós temos o nosso culto da semana, os dois às 7:30 da noite. Sábado que vem tem jejum, às 9 horas da manhã. Não falte, esteja presente. Busque a face de Deus neste lugar. Amém? Vou pedir ao diácono Dão que faça o encerramento deste culto. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus Pai, obrigado, Deus, por esse entendimento, Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa, Pai, para aprender, Senhor, para Te ouvir, Pai. Senhor, aumenta a nossa fé, Pai, como foi dito, Senhor, agora, Senhor, nessa pregação, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, crer. Senhor, em nome de Jesus, queremos acreditar, Pai, somente em Ti, ó Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa, Pai. Aqui, Deus, é o melhor lugar do mundo, Pai, porque aqui, Pai, aprendemos mais de Ti, ó Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Senhor, perdoa, Senhor, nossas falhas, ó Pai. Perdoa, Deus, nossos erros, ó Pai. Senhor, perdoa nosso pensar, perdoa nosso falar, Pai. Mas que a sua misericórdia pode sempre nos alcançar, Pai. Deus, obrigado, Senhor. Que a Tua graça, Pai. Que a Tua graça, Senhor Jesus, que o Teu amor, meu Deus, que a consolação do Espírito Santo, Pai, seja sempre conosco, Pai, sempre, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, Deus abençoe. Glória a Deus.